Olá, Gleice, tudo bem? Seja bem-vinda. Olá, Gabriel, Dani, Rômulo, sejam muito bem-vindos hoje. A live vai ser super especial, vai ter inclusive sorteio de livro, né? Oi, Paula, tudo bem? Seja bem-vinda. Hoje a gente vai ter sorteio de livro na live. Oi, Fernanda, tudo bem? Oi, Mari. Bom, pessoal, essa live de hoje ela é especial não só pelo tema, mas também porque a gente vai ter um sorteio de livro, né, da procuradora Daniele Nascimento, que é super interessante o tema. Então fiquem até o final da live, que quem sabe, né, vocês não são sorteados do livro. Muito bom ter vocês aqui nos acompanhando. Pois é, o tema é super interessante. Então vale a pena. Vale a pena. É neurodireito, psicologia e economia comportamental no combate à evasão fiscal. Olha que interessante o livro. Muito bom, né? Oi, Ana, tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, William, Rodrigo. Tô falando para todo mundo aqui que hoje, além de ser uma live super interessante, porque a gente vai estar falando sobre um tema que eu acho sensacional, que é a psicologia fiscal, com a procuradora Daniele Nascimento, a gente também terá um sorteio do livro dela. Olha que beleza. A Aline tá aqui, do Tributário Atual, também um blog super legal, cheio de informações legais. A Ana também, né, que tem um Minuto Tributário. Então, a gente tem um monte de blogs de informação. Eu brinco dizendo que a pessoa, se quiser atuar na área tributária, basta ela correr atrás desses blogs que dão um bando de informação pra gente, né? Não tem como você não ter informação. Você tem informação, informação boa. De fato, Rodrigo, o livro é muito bom. A gente vai estar sorteando aqui esse livro. Eu acho que ele trata de um tema que a gente se debruça pouco nele, né? A questão de como é que funciona a psicologia fiscal, a visão para a evasão fiscal. Isso também se correlaciona muito com um tema que eu gosto. Ah, o conteúdo jurídico, claro, também, Dani. Esqueci de falar do conteúdo jurídico. O outro também Instagram cheio de conteúdo interessante. Tem o próprio conteúdo o Instagram do professor Daniel Giotti, que também tem muitas informações relevantes. Então, assim, se você quer saber direito tributário, tem como você saber uma série de insights, sacadas, informações relevantes com esses Instagrams aí. Então, e de graça, ainda por cima, que é ótimo, né? Então, não deixem de seguir, de acompanhar, que tem muita coisa boa vindo por aí. Oi, Pablo, seja bem-vindo também. Luiz, que tá sempre com a gente. Cristiano Lomba também. Gente, vocês daqui a pouco vão receber carteira de sócios, assim, vitalícios. Todas as lives vocês estão com a gente. Muito bom ter vocês aí. Samuca também, muito legal. Sejam bem-vindos. A gente está esperando a procuradora Daniela entrar, que a gente vai estar começando aí a nossa live discutindo psicologia fiscal e Covid-19, né? Ah, obrigada, Luiz, obrigada. Oi, Saulo, seja bem-vindo. Efigênia, bom ter você aqui com a gente. Pois é, a gente tá aqui uma hora atrás da outra trazendo novidade, né? Amanhã vai ser uma live que é de 4 pessoas, né? A gente, na verdade, vai estar fazendo uma live no YouTube amanhã. Amanhã a live não será no Instagram. Então fiquem ligados, a gente vai estar divulgando isso para vocês em breve. A live de amanhã vai ser no YouTube, tá? Vai ser minha, com o Fábio, com o Diogo e com o Rafael Santos. Bom, a Daniele já entrou. Deixa eu só conectá-la aqui com a gente. Oi, Dani, seja Olá, bem-vinda. obrigada. Prazer para mim estar aqui. Olha, o prazer Que é bom. todo nosso. Obrigada por você ter reservado esse horáriozinho de almoço para conversar um pouquinho com a gente sobre esse tema que é tão relevante, né? Psicologia fiscal e Covid. Eu acho relevante e pouco explorado. Então, acho interessantíssimo. Sim. Muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. O prazer foi meu. Eu quero agradecer também ao Fábio Fraga. Não sei se ele já entrou. Ele está sempre me convidando para participar com vocês. Então, queria agradecer também. E a todos que estão entrando aí. Estou muito feliz de estar aqui e falar de um tema que eu sou apaixonada. Tanto é que eu escrevi minha dissertação de mestrado com base nesse tema e deu origem ao livro que a gente vai sortear hoje. Então, eu sou suspeita para falar.
Não, perfeito. Gente, eu vou fazer uma apresentação. A Daniele Nascimento, ela é procuradora da Fazenda Nacional, mestre em Direito Tributário pela UERJ. Esse livro que a gente está sorteando, que é o Neurodireito, Psicologia e Economia Comportamental no Combate à Evasão Fiscal, ele é fruto do trabalho dela, da dissertação dela de mestrado lá na UERJ. Bastante interessante. Inclusive, eu quero avisar vocês. No final da nossa live, as pessoas que mandarem a foto no final da live, comprovando que estavam na live, tá? Para o Instagram do PJTU, da Tutoria Jurídica, vão participar desse sorteio. Eu vou fazer uma listagem, depois a gente vai fazer aquele sorteio eletrônico e aí eu vou divulgar quem foi o ganhador, tá certo? Bom, Dani, eu queria passar a palavra a você para você começar a fazer essa introdução desse tema, né? Psicologia fiscal e Covid. Como é que a gente vê isso? O que seria psicologia fiscal? Como é que a gente pode ingressar no raciocínio desse tema? Então, a psicologia fiscal, ela é um ramo novo, eu acho, da ciência como um todo, e ela é interdisciplinar, eu acho que ela serve, a psicologia não só é aplicável para o direito tributário, como qualquer ramo do direito, porque ela estuda o comportamento do contribuinte em relação a um tema específico. No caso da psicologia fiscal, ela vai estudar o comportamento do contribuinte em relação à sua obrigação fiscal, como ele se comporta em termos de adimplemento, em termos de evasão fiscal, em termos de consciência fiscal. Então, é um tema de extrema relevância, porque a gente não pode falar em modificação do sistema tributário, um sistema tributário mais justo, sem abordar nas razões que tornam o sistema tributário extremamente evasivo, como ocorre no Brasil. Não, excelente ponto. Então, Realmente é verdade. A gente às vezes não pensa, né, que existe todo um mecanismo que nos induz a um determinado comportamento. Interessante esse ponto. sim, então a gente tem, por exemplo, um sistema tributário extremamente punitivo, extremamente baseado na repressão e na punição, e sequer nós sabemos o motivo pelo qual o contribuinte está deixando de pagar a sua carga tributária. Então, aí, muitas vezes, o efeito pode ser o oposto do desejado pela Fazenda Pública. Então, o contribuinte, ao invés, com base para não pagar uma multa, ele deixar de agir de uma determinada forma, essa multa pode ser um instrumento que legitima uma conduta equivocada, ou até mesmo o contribuinte se revolta e passa a agir de uma forma totalmente contrária ao que está sendo desejado na legislação. Então, é muito importante estudar esses mecanismos psicológicos que são relacionados, por exemplo, à imagem da administração pública, à percepção individual desse indivíduo em relação à sua carga tributária, em relação à justiça do sistema como um todo, como ele vê a qualidade dos serviços públicos que ele está recebendo, como fica a visão dele em relação ao grupo no qual ele está inserido, se ele paga ou não tributos. Então, tudo isso é muito relevante e não só na elaboração da legislação. É muito importante também no processo decisório, na interpretação e aplicação de normas, na valoração das condutas. Então, são várias variáveis que são muito importantes serem estudadas antes de se tomar uma decisão de ordem fiscal. Não, perfeito. Isso que você coloca, Dani, me faz lembrar uma coisa que eu já ouvi há muito tempo, desde o período de faculdade. Que, de fato, quando a gente fala em tributar, a gente tem que ter trabalho. Porque a tributação não é só você cobrar, não é só você instituir algo que você vai cobrar do contribuinte. Tem todo esse liame, e aí você traz, inclusive, poxa, será que a gente penalizando muito o contribuinte, ele não vai se sentir revoltado, não vai querer não pagar? Ou seja, as pessoas antes não pensavam nisso. E eu acho extremamente relevante a gente ver que agora está sendo feita uma reflexão cada vez mais profunda com relação não apenas a eu quero arrecadar dinheiro, mas sim como arrecadar o dinheiro. De modo a que a gente consiga ter, de fato, as verbas necessárias para que o Estado possa promover as suas... fornecer, né, os direitos básicos a que ele se obrigou lá na Carta Constitucional. E aí eu queria saber de você como é que é essa... Como é que você vê o contribuinte? Você acha que o contribuinte tem noção realmente do que ele paga, do que ele não paga? Como é que é isso? Uma das questões que eu queria, inclusive, abordar aqui, com todos que estão assistindo, inclusive, é saber se algum de vocês já calculou quanto paga a título de tributação por mês. Isso incluindo todos os bens, patrimônio, serviços, tudo que você consome no mês, você sabe quanto você paga?
E isso eu estou falando numa live com advogados tributaristas. E eu posso falar isso por mim, eu particularmente não tenho a menor noção. E isso demonstra como é extremamente grave a falta de consciência fiscal nossa. Isso eu estou falando de pessoas da área jurídica, da área que atuam na área de tributos. Imagina aquele cidadão que sequer sabe o que é a Constituição, que sequer estudou qualquer tipo de norma referente ao direito tributário, como ele se sente completamente perdido e se sente furtado pelo Estado, porque nós temos uma carga fiscal que ultrapassa 30% do PIB, então um valor extremamente significativo. Ele não sabe por que está pagando, para onde vai, e recebe serviços públicos que não são de qualidade, vê uma corrupção também totalmente disseminada, uma gestão totalmente ineficiente dos gastos públicos, então ele fica revoltado e começa a atuar de forma evasiva, defender a sonegação. Então isso é extremamente grave, essa falta de consciência fiscal que nós temos, isso de uma forma geral. Não, excelente, inclusive aqui todo mundo está colocando exatamente esse ponto, tá, Dani? Que ninguém aqui pensava no quanto realmente paga em termos de tributo, nunca chegaram a pensar nisso. Ou seja, você vê, e aí é uma coisa que eu acho que faz parte até mesmo da lógica da cidadania fiscal, né? Você, para ser cidadão, você é cidadão fiscal também, ou seja, você precisa saber o quanto que você está pagando, né? E acompanhar até mesmo, não apenas a questão do saber o quanto você está pagando, mas também acompanhar onde é que está indo esse dinheiro, né? A questão da execução orçamentária. Então, assim, a democracia, ela compõe, ela é inclusiva, ela obriga, inclusive, isso é uma responsabilidade nossa, né? Se a gente está nesse conceito de Estado, assumir mais esse papel. Qual é o nosso papel? O que a gente paga? O que a gente contribui? Para onde vai o dinheiro que a gente paga e que a gente contribui? Exato. Então, E isso estamos falando da parte da arrecadação. Se eu falar em orçamento público, então se perguntar para um cidadão brasileiro o que é um orçamento público, como é que o Estado gasta, o que ele faz para participar e para exigir uma prestação gasto com melhor qualidade, aí realmente a coisa vai num nível absurdo, porque nós temos uma legislação que tem garantido uma transparência maior em termos de valores, em termos de gastos, em termos de serviços, porém, essas informações muitas vezes não são didáticas. Você entra ali, você vê uma série de números complexos e você não sabe como interpretar aquilo, nem muito menos como fazer, como participar de forma mais ativa. Não há um estímulo do Estado a uma participação efetiva do cidadão no orçamento público, não há esse interesse, não há um estímulo à educação fiscal. Então, por conta disso, nós temos um cenário em que o contribuinte não sabe o que paga e se revolta, e o Estado, por sua vez, também é muito omisso em relação a essa questão. Não, perfeito. Eu queria até ouvir de você um pouco, que eu te confesso que a minha tese de doutorado eu ia trabalhar sobre ética fiscal. Acabei desviando um pouco, falei um pouco mais de imposto de renda, de dedução, mas é um tema que eu gostaria de aprofundar até num pós-doc. E eu acho que esse assunto, psicologia fiscal, ele casa muito, ele conversa muito com a questão da ética fiscal. E eu queria saber justamente isso de você. O ato de você pagar tributos, ele tem esse impacto com relação à dimensão moral, né, ao comportamento ético do contribuinte? O que você acha? Tem uma relação muito próxima, porque a moralidade fiscal nada mais é, segundo o Tippic, né, naquele livro sobre moralidade tributária que ele fala, está relacionado à ética e à honestidade do contribuinte. E isso tudo está relacionado a todas essas premissas psicológicas que a gente colocou aqui. Então, se o contribuinte acha que o Estado não lhe fornece serviços de qualidade, que o sistema tributário ele é opressivo, ele não entende como funciona, ele tende a rejeitar e agir de uma forma equivalente. Ele se sente oprimido, então ele acha que tem o direito de reagir de uma igual forma. Inclusive, o Vogel tem uma expressão muito interessante sobre isso, que é o Secret Tax Revolt, que seria uma revolta tributária por parte de contribuintes que sentem oprimidos pela carga tributária. Então, eles se sentem no direito de reagir através de atos ilícitos, de sonegação, de evasão, justamente por considerar o sistema tributário opressor. Então, essa questão da moralidade está intrinsecamente relacionada à psicologia fiscal.
Não, perfeito. Inclusive, você me lembrou uma coisa engraçada agora, quando a gente estuda, né, questão de, pelo menos, capacidade contributiva, que é um tema que eu sou apaixonada, você vê muito a questão de alguns incidentes históricos, né, como Boston Tea Party, Inconfidência Mineira, que a galera estava reclamando justamente do excesso da tributação. E isso está casado, né? Você consegue linkar vários assuntos da psicologia fiscal. Agora, falando com você, eu falei, cara, isso está ligado também a essa lógica, não? Ou seja, o pessoal se revoltou porque a tributação estava indevida, e isso tem tudo a ver com esse tema. Então, Tudo a realmente. ver, tudo a ver. É uma coisa aqui que o professor Paulo Lousada está perguntando, que eu achei até interessante. Ele está perguntando se os outros países eles têm essa consciência, os contribuintes teriam essa consciência fiscal, de quanto eles contribuem, se eles teriam essa visão. Então, há estudos demonstrando que, por exemplo, os Estados Unidos têm uma consciência fiscal maior, alguns países da Europa, uma parte mais nórdica tem uma consciência maior, e os países latinos eles têm uma resistência muito grande em relação ao pagamento do tributo. Mas eu acho que é com relação à própria nossa cultura, que é uma cultura em que o Estado não difunde essa educação fiscal, o contribuinte não sabe quanto paga, não tem uma transparência qualitativa. Então, acho que são aspectos culturais e psicológicos que fazem com que os países latinos tenham muita resistência como um todo. Portugal, Espanha também tem uma resistência grande. Em relação a outros países, como Inglaterra, como os Estados Unidos, por exemplo. Alemanha. Inclusive, eu fui na Alemanha e você vê o contribuinte fiscalizando as obras, perguntando para que é, o que está acontecendo. E aqui a gente simplesmente ignora totalmente e segue a vida. Então, existe um comportamento completamente diferente, mas isso tem que partir, na minha visão, do Estado. O Estado tem que estimular constantemente uma transparência, uma educação fiscal, uma consciência fiscal, para que o contribuinte possa efetivamente atuar. Porque se ele desconhece, ele, por conta própria, não vai buscar essa informação, se ele não sabe. Com certeza. A educação é uma base importantíssima, mas eu diria também o seguinte, sabe? Isso me lembra um pouco, Dani, aquele conceito que a gente fala de sociedade dos riscos. Porque eu acho que, infelizmente, aqui no Brasil e em alguns países latinos, nós temos o hábito muito grande de ver o Estado como nossa mãe, né? Ou pai. Eu boto que a mãe é aquela que abraça todos, né? Então, nós achamos que o Estado é uma mãe. Tem que dar tudo pra gente, aquela beleza. E assim, a responsabilidade é sempre dele. E eu acho que isso fica muito fora de foco diante desse contexto da sociedade dos riscos, até mesmo que a gente está vivendo hoje, né? Tem tudo a ver com isso. Ou seja, a gente está em casa, nós aqui, cada um no seu canto, cumprindo com esse isolamento social, justamente em respeito e em solidariedade às pessoas, né, que não podem se contaminar, que têm um risco maior de morte, entendendo que dessa forma a gente está tentando minimizar, né, a transferência da doença e tal. Agora, isso depende da gente também. Não basta o Estado baixar um decreto, não basta o fulaninho proibir o deslocamento, se a gente não observar a realidade, a importância disso. Ou seja, na sociedade dos riscos, a gente, o indivíduo, ele assume um papel de protagonista, né? E eu acho que nessa filosofia, eu queria ouvir isso de você, dentro dessa lógica da psicologia fiscal, como é que a gente pode fazer esse contribuinte ser um agente, ser um protagonista, né? Ele despertar esse interesse de entender, peraí, a tributação não depende só daquilo que o Estado impõe. Depende da minha participação elegendo um cara que vá defender ideias que eu entendo que são compatíveis, né? Exato. Nós temos um ciclo vicioso, eu acho que parte da educação fiscal como um todo, mas também parte dessa vontade do sujeito de melhorar a sociedade em que ele vive. Nós temos um problema cultural muito grande, em que as pessoas criticam os governantes, mas os elegem e são omissos em relação aos atos que eles praticam. Então, isso é um ciclo vicioso enorme e que vai demorar a mudar, porque depende de uma mudança cultural, psicológica e cultural. Inclusive, um psicólogo, eu conversei com um psicólogo sobre esse tema, e ele me explicou uma coisa. Ele disse, Dani, quando você está errado, você tem uma tendência natural de jogar a culpa na vítima. Então, por exemplo, dá um exemplo de casais. Se eu traí, eu traí, mas ele não estava me dando atenção. Eu estou devendo, mas ele também não me prestou o serviço de qualidade. Então, essa é uma tendência psicológica natural do ser humano de, para se eximir da culpa, jogar a culpa
no próximo. Então, essa tendência também se verifica no âmbito fiscal, porque as pessoas falam, eu não pago tributo, mas o Estado não me dá nada. O Estado me dá um serviço público péssimo, o Estado é corrupto, o Estado é isso, e na verdade um erro não justifica o outro. Não, Então, tem que ter essa consciência que falta nas pessoas. E uma consciência também no momento de uma eleição, de eleger pessoas que sejam capacitadas, porque tudo isso que nós estamos vivendo é por conta de gastos públicos e de uma legislação, de uma falta de punição que vem dessas pessoas, que partem dessas pessoas que a gente elege, dos nossos representantes. não, perfeito. Isso que você colocou, eu acho que foi sensacional, porque realmente me remete muito a uma coisa que eu ouvi até recentemente. Uma pessoa estava criticando, dizendo: por que eu tenho que ficar dando doação por causa do Covid se eu pago imposto? Exatamente, parte daí. Peraí, não é porque a pessoa paga imposto que ela não vai doar, porque o Estado não vai conseguir dar para todo mundo. Então vamos cair, Exatamente. né? Não é tirando a minha obrigação, botando a culpa no espatado, ele é que tem que cumprir, né? A gente tem que ser protagonista da Exato. nossa vida. Eu queria, inclusive, ouvir de você, na verdade, como é que fica essa questão da psicologia fiscal diante desse cenário que a gente está do Covid, Dani? Porque eu estou vendo uma zona total, né? A gente tem os entes um pouco despreparados, legislação que vem um pouquinho depois do desespero, ou seja, não houve um conforto muito bom do Estado relativamente a essa situação no momento mais importante. E aí um monte de gente correndo atrás de decisão judicial, juiz se metendo em política pública. Então, uma situação um pouco complicada. Eu queria ouvir de você o que você acha disso. Nós já tínhamos um sistema tributário extremamente complexo, uma carga tributária altíssima, tínhamos uma resistência do contribuinte em pagar, falta de consciência fiscal, falta de confiança no Estado, entre outras coisas, uma animosidade na relação fisco-contribuinte, e aí veio a pandemia para piorar o que já estava realmente muito complicado de administrar. Segundo o estudo da Procuradoria, só na pandemia foram ajuizados quase 4 mil ações judiciais de cunho tributário, abordando 36 temas jurídicos diferentes. Então, o que nós temos? Um cenário de desconfiança do contribuinte, que não vê uma ação coordenada do Estado para resolver nem o problema da pandemia, nem o problema tributário e muito menos o problema da crise econômica sem precedentes que a gente está enfrentando. Com base nisso, ele se sente inseguro e aí ele vai para o judiciário tentar buscar algum tipo de solução para o seu problema individualmente. O que não é o ideal, obviamente, por conta dos riscos de impactos na concorrência, impactos no orçamento público, impactos também na igualdade, na capacidade contributiva, mas é o único instrumento que ele vê naquele momento, um instrumento lícito, legítimo, para poder resguardar os seus direitos. Claro que nós vemos aí que muitas medidas boas foram tomadas, suspensão do pagamento de tributos, suspensão de cobrança, prorrogação na validade do prazo, né, das certidões de regularidade fiscal, várias medidas foram tomadas, mas elas são insuficientes e não dão a segurança necessária para o contribuinte depois desse prazo, o que vai acontecer, e com relação à crise econômica, como ele vai lidar com isso? O Estado está sendo omisso. Então, com base nisso, ele vai para a judicialização em massa e, por outro lado, devemos ter, com certeza, um índice de evasão fiscal enorme, de sonegação também, porque no caso de desespero e de falta de confiança, ele vai tentar se socorrer no que ele puder. Então, esse, para mim, é a maior entrave desse problema que a gente está passando, a falta de segurança jurídica e a falta de instrumentos que deem ao contribuinte segurança de que ele vai passar por essa crise, que ele pode ficar tranquilo, que as coisas vão voltar a ser como era antes ou vão continuar seguindo em frente. Então, esse é o principal problema. Claro que a gente teve uma desburocratização absurda, que foi um grande avanço também, acho que a gente tem que colocar aqui, espero que isso continue no cenário pós-pandemia, mas isso tudo é insuficiente na questão tributária. Então, é preciso que sejam tomadas outras medidas. Eu, inclusive, no âmbito da PGFN, a gente tem a questão da transação fiscal, que foi prorrogada até 30 de junho, mas eu acho que no momento de pandemia, o legislador deveria flexibilizar mais a possibilidade de descontos, não só em débitos irrecuperáveis ou de difícil recuperação. Deveria possibilitar uma ampliação, pelo menos durante o prazo de pandemia, para viabilizar
um suporte para que esses empresários e até mesmo pessoas físicas possam se recuperar financeiramente. Outra questão também da transação, poderia ampliar o rol dos contribuintes que poderiam fazer algum tipo de transação individual com a PGFN. De transação por adesão, nós temos um rol amplo, mas a individual não, e nesse caso o que mais nós temos são casos que têm que ser analisados individualmente mesmo, como tem sido no judiciário, os contribuintes estão indo, e nós temos um rol muito pequeno de devedores que podem negociar individualmente com a Fazenda Pública. Eu acho que isso deveria ser ampliado. Então, outra questão também da multa qualificada, eu acho que está um momento de se aperfeiçoar a utilização desse instrumento, ou até mesmo se retirar, não sei, porque está sendo muito mal aplicado, isso está gerando um impacto, uma percepção muito negativa no contribuinte. Então, são medidas que a gente tem que analisar e tem que ser tomadas, porque nós estamos num caso emergencial e a gente não vê o Estado atuando de uma forma mais efetiva para resolver a situação. Não, perfeita colocação, perfeitas colocações, na verdade, Dani, porque realmente o que a gente sente um pouco, você está trazendo uma visão de parceria, né? De uma análise, de uma cobrança que seja adequada por parte do Estado, mas isso falta por parte do próprio Estado, né? A gente vê que muitas medidas tributárias, elas são medidas eleitoreiras, a gente tem uma pouca ou nenhuma preocupação com relação à cidadania fiscal e ao conhecimento das pessoas. Muita gente aqui fazendo comentário, eu acho que o problema não é o Estado ser babá, é o cidadão não saber, é o Estado não dar o exemplo. Eu acho que o problema são os dois, né? Na verdade, sim, é uma via de mão dupla. Exatamente. Eu acho que o ponto que você colocou, cultural, é um foco básico. A gente não muda a cultura de uma hora para outra, gente, não tem jeito. Agora, a gente tem que ter nortes de política. Ou seja, eu tenho que ter um trabalho para mudança de pensamento cultural, trazer a educação para as pessoas, para elas entenderem que elas votam nos representantes que decidem isso. Porque, gente, eu em faculdade dou aula no IBMEC. Meus alunos são alunos que têm uma boa informação, uma boa instrução até chegarem lá. E eles muitas vezes não pensaram nisso. Quando eu falo da questão de que, gente, olha só, é o teu representante, você vota no vereador, é ele que vai lá decidir a questão da alíquota do IPTU. Aí o pessoal, pô, peraí, como assim? Ninguém pensa nisso. Ou seja, às vezes as pessoas não correlacionam as informações. A educação também ela precisa mudar, no sentido de ser mais objetiva. Pô, você é um cidadão, o que, é que você tem direito de questionar? Esse é um ponto. Agora, o Estado também tem que assumir um papel proativo, não só em relação à questão educacional, que não pode mudar de um mandato para outro, isso tem que ser uma evolução natural da sociedade, ou seja, todos entendermos que isso é importante. Como ponto 2, o Estado também assumiu um papel de protagonismo, tentando estimular isso, mas assumiu o papel dele. Ou seja, peraí, eu não tenho que ver o cidadão, o contribuinte, como eu já via. E antigamente, isso, por exemplo, a postura da Procuradoria da Fazenda Nacional, não é porque eu estou falando com você, mas assim, eu tenho visto uma mudança sensível nos últimos 5 anos, e aliás, fantástica, realmente, até pelo corpo de profissionais que integram a instituição, que estão tendo essa visão, ou seja, o contribuinte não é o mal, né? O que todos nós, como sociedade, queremos punir é o sonegador fiscal. Agora, o contribuinte que está lá enfrentando suas dificuldades e tentando vencer nesse mundo aí fora, ele tem que ser um parceiro, né? E aí eu acho que uma das iniciativas que vocês trouxeram, que foi assim, fantástica, para mim, um divisor de águas, foi justamente a questão relativa ao negócio jurídico processual, né? Porque o negócio jurídico processual, ele traz, Dani, justamente a possibilidade de você negociar. Essa questão de você trazer a transação, negociações, ou seja, meio que as pessoas sentam, né, o procurador, o contribuinte, numa mesa e tentam chegar a uma solução que seja conveniente para ambas as partes, é muito interessante, porque você se sente dono dessa solução também, né? Então, psicologicamente, pois é. Então, eu acho assim, eu queria até ouvir um pouco de você, o que você achou com relação a essa questão do negócio jurídico processual em termos de trazer para junto o contribuinte, né? De tentar mitigar um pouco a dificuldade que a gente tem da aplicação da lei de execuções fiscais, que é uma lei antiga pra caramba, que tem aí um ranço, vamos dizer, um pouco ditatorial nela também. Então, eu queria ouvir um pouco de você disso. Sim, o negócio jurídico processual ele é amplamente aplicado na Procuradoria, que inclusive a cúpula realmente está focada na melhora da relação fisco-contribuinte. Eu sempre falo isso quando eu tenho oportunidade. O contribuinte ele deve ser presumidamente considerado como de boa fé, sempre, a não ser que haja indícios do contrário. Essa é uma preocupação que a gente busca ter, realmente uma aproximação do contribuinte que quer pagar, que quer realmente
quitar suas obrigações dentro das suas possibilidades, obviamente. E o negócio jurídico processual é um instrumento que está sendo bastante utilizado. Eu ouvi o João Gronet, que é o coordenador da Coordenação de Recuperação de Débitos, a CGR em Brasília, ele havia comentado que já haviam 50 negócios jurídicos processuais realizados que envolviam bilhões de reais. Então, é algo realmente expressivo, significativo e positivo para ambas as partes, porque a gente tem um estoque da dívida hoje que vai a 1/3 do PIB brasileiro e grande parte é irrecuperável. Então, também não adianta a gente ficar focando só naquele meio tradicional de cobrança que não dá resultado e que só serve para sobrecarregar o judiciário. E isso implica em gastos públicos. No momento que você é juiz, uma execução, isso implica em gastos públicos desnecessários, se você não arrecada. Então, não tem sentido manter essa visão tradicional e fechada. E eu acho que não só a transação, eu acho que é uma coisa muito positiva, e o negócio jurídico processual também, com certeza. Perfeito, Dani. Tem uma pergunta aqui da Joyce, que ela fala o seguinte: será que tantos descontos, prorrogações, etc., nós não estaríamos premiando contribuintes pelo inadimplemento? Ele deixa de pagar já sabendo que vai pagar até reduzidamente lá na frente? Acho que aí precisa ser feita uma diferença básica entre um parcelamento periódico extraordinário, como vinha ocorrendo, sem um motivo excepcional, muitas vezes beneficiando contribuintes que não precisavam, de setores que não faziam jus a essa necessidade. Aí sim, há inclusive um estudo da Receita Federal mostrando que esses parcelamentos periódicos eles eram utilizados como forma de rolagem da dívida, ou muitas vezes o contribuinte deixava de pagar, investia o dinheiro, esperava o parcelamento para pagar à vista com descontos. Então, realmente, isso é uma realidade. Porém, no momento de pandemia que nós temos hoje, eu acho que todas essas medidas são muito adequadas pela excepcionalidade do momento que a gente está vivendo. Isso não pode ser uma prática reiterada, senão perde o sentido, deixa de ser algo excepcional e passa realmente a ser utilizado de uma forma equivocada, prejudicando a concorrência, evidentemente. Não, perfeita colocação. Acho que a gente tem que saber separar o joio do trigo, né? Numa linguagem simples, Dani. Na verdade, a gente separa o joio Exato. do trigo. Né? Na verdade, o parcelamento ele pode ser um instrumento interessante, como você muito bem pontuou, nessa situação, nesse cenário de pandemia que a gente tem, mas claro que ele é reiterado, sendo utilizado todo ano, obviamente ele acaba virando um meio de rolagem de dívida, não tem jeito. A Ana, ela faz a seguinte pergunta: qual seria o melhor caminho para o contribuinte mudar a sua atitude perante o fisco e o fisco perante o contribuinte? Cara, essa pergunta é uma pergunta de US$ 1 milhão, hein? Complexa e não a curto prazo, né? De solução não a curto prazo, com toda certeza. Mas eu acho que o interesse do contribuinte também de ter um cuidado com o seu próprio dinheiro, que são seus próprios recursos que estão ali. Ele tem que entender que o Estado é ele mesmo, que o poder pertence a ele mesmo, que cabe a ele ver para onde esses recursos estão sendo aplicados e correr atrás das informações. E cabe ao Estado, evidentemente, estimular isso, tornar o acesso à informação algo fácil, didático, instruir a população. Claro que não há muito interesse nisso, porque nós sabemos que muitos têm interesse em desviar recursos, em ocultar. Então, essa política pressupõe pessoas bem intencionadas para poder estimular. Então, existe esse paradoxo, no caso, mas eu acho que o contribuinte ele deve buscar informações, ele deve buscar os seus representantes, as pessoas que ele elegeu, buscar entender, buscar cobrar informações, analisar dentro do possível o orçamento, mas, enfim, individualmente é muito difícil o contribuinte realmente obter essas informações e atuar. Seria interessante atuar de uma forma coletiva, através de uma organização, de uma ONG, que possa efetivamente cobrar de uma forma mais incisiva, porque individualmente não tem tanto impacto, né? Não, é verdade, sem dúvida. Eu acho que são várias frentes, né? Na verdade, a gente tem o contribuinte, tem que buscar ser mais ativo, ter mais informações, isso depende dele, na verdade. Ter mais informações do que ele está pagando, como é que está, o que está tramitando, o que ele está de acordo, o que não, né? E compete também ao Estado criar esses meios de acesso,
Né? Um dos maiores exemplos está sendo a própria Procuradoria, que estão no meio do acesso pela portaria 742 do negócio jurídico processual, a questão da transação. Então, existem meios de acesso que os órgãos estão colocando. Inclusive, o Léo Coceiro, que está aqui, adorei saber que ele está na nossa Ah, live. Léo, beijo, Saudade amigo. dessa criatura. Bom, ele está perguntando aqui para você o seguinte: e a Receita está seguindo essa nova postura da Procuradoria? Olha, eu acho que está, mas um passo um pouco mais lento, talvez. Existe sim uma preocupação, porém a gente ainda tem uma mentalidade um pouco diferente. Eu não vou criticar os meus colegas da Receita, até porque muita coisa não depende dos fiscais propriamente, é da cúpula da instituição, e a cúpula é composta por pessoas que são escolhidas politicamente, então é difícil também atribuir essa situação aos fiscais que estão ali para cumprir as orientações, mas eu acho que há uma mudança, mas uma mudança um pouco mais tímida. Eu também acho que isso se deve, acho tímida e também é justificável por uma cultura da Receita Federal sempre ter sido o braço da cobrança, né? Então, assim, o modelo Isso, mental do auditor fiscal está muito vinculado a isso. Ou seja, o Estado tem sempre razão, o contribuinte tem que cobrar o que não paga. Até porque ele está na fiscalização, né, Dani? Na fiscalização se isso. traumatiza muito. Eu tenho uma amiga que já atuou como conselheira do CARF e ela me dizia uma coisa. Micaela, olha, eu antes achava que a Receita Federal ela era muito feroz com relação ao contribuinte. Depois que eu comecei a sentar com alguns amigos que são auditores e ver umas alucinações chegando aqui, ou seja, o cara sonegando feio, sabe? Tipo, é crime, coisas assim absurdas. Ela falou, comecei a pensar diferente. E realmente você de estar na prática, no dia a dia, enfrentando essas situações, você acaba formando um modelo mental de que, de fato, o contribuinte é um cara que quer sonegar e etc. Né? Então, também a realidade de cada um depende muito das experiências que as pessoas têm. E como a Receita é um órgão É, front, né? Ele está sempre. e há outro problema também. Muitas vezes ele prefere autuar e aplicar uma multa com medo de ser responsabilizado funcionalmente, caso ele não faça e aquilo seja considerado algo devido. Então, às Exatamente. vezes ele fala, é melhor eu aplicar essa multa aqui, que depois ele vai ao judiciário, então vai no CAF, vai no Conselho de Contribuintes e cai, do que depois eu ser responsabilizado funcionalmente por não estar aplicando uma multa que deveria ter sido aplicada, que é uma zona cinzenta, talvez, e muitas vezes o funcionário público tem receio. Não, Então, tem esse outro lado também, né? perfeito esse lado. Inclusive, teve situações em que eu participei de autuações fiscais, onde o auditor fiscal virou para mim e falou: Olha, doutora, eu concordo plenamente com a sua tese, mas eu tenho que atuar, porque nesse caso concreto aqui existe uma zona cinzenta, eu posso ter um risco, então, na verdade, eu vou atuar e se apresenta a defesa. Eu falei: ótimo, perfeito. Mas é isso, né? Faz parte, às vezes, o nosso sistema realmente está certíssimo. Um outro ponto que o Daniel Giotti coloca aqui é o seguinte: apesar de ser PFN, acho que falta à instituição pensar mais nos pequenos e médios contribuintes. Isso não afeta a sensação de que o Estado não nos atende? Peraí que travou aqui, deixa eu botar. Claro. Acho que deu uma travadinha, gente. Só um segundinho. Dani, voltou? Oi, tá me ouvindo? Oi. Tô te ouvindo. Deu uma congelada na tua imagem agora. Ai, que travou aqui. Agora eu acho que tá voltando, lentamente, mas tá voltando. Às vezes a internet, né? Não é muito nossa amiga. Faz parte do jogo. Acho que eu voltei. Voltamos? Opa, Tá me ouvindo? Beleza, agora voltou. Deixa eu te perguntar uma coisa, Dani. Ih, agora saiu de novo. Espera aí, vamos torcer que a internet vai nos ajudar.
Pronto, voltou? Que sim, agora. Ah, graças a Deus, está tão bom. Como é bom comer. Pois é, tava ótimo o papo. Deixa eu te falar, te perguntar uma coisa. Aqui com Tá. relação ao que o Dani O perguntou, Daniel Gio. Giori. Qual seria o impacto do fim do voto de qualidade do ponto de vista da psicologia fiscal? Adorei essa pergunta, Dani. Olha, complicado, porque essa questão aí do voto de qualidade, eu tenho uma posição aí um pouco fazendária sobre isso, mas do impacto, do ponto de vista da psicologia fiscal, eu acredito que, como está, tende a uma positividade, porque o contribuinte vê de uma forma positiva essa possibilidade de correção de alguns desvios que estavam ocorrendo no CARF por conta dessa questão. Então, do ponto de vista psicológico, creio que sim. Eu acho que, a princípio, né, o tempo vai dizer se foi uma medida apropriada. Eu acho que deveria ter sido amadurecida mais essa discussão em âmbito legislativo, é uma questão bem polêmica, porém, a grosso modo, acredito que tenda a ter uma melhora, pelo menos de início. Mas aí vamos ter que aguardar para ver os desdobramentos. Como não tiveram estudos, como não foram feito uma análise mais profunda, não dá para presumir, mas Eu acho, eu concordo com você, porque eu acho que, na verdade, essa queda do voto de qualidade, ela vai muito além do voto de qualidade em si, com relação ao qual eu não tenho nenhuma objeção. Mas sim a questão da forma como essa sim. relação contenciosa ela está se travando. Eu acho que esse caos que a gente está tendo do voto de qualidade é justamente a insatisfação de ambos os lados relativamente a esse excesso de litigiosidade e as dificuldades que a gente tem com relação à discussão mesmo da dívida tributária. Uma outra pergunta que ele fez foi relativamente ao seguinte: apesar dele ser PFN, acho que falta à instituição pensar mais nos pequenos e médios contribuintes. Isso não afetaria a sensação de que o Estado não nos atende? Olha, difícil dizer. Eu acho que as medidas mais específicas são em relação a grandes contribuintes, porque a dívida ela está concentrada em pequenos e grandes devedores. Então, por isso, eu acho um foco de uma eficiência maior, para obter uma eficiência maior, um foco nesse grupo de contribuintes. Mas os demais, eles se enquadram numa regra geral e eu acho que há essa tendência de reaproximação. Eles têm acesso aos benefícios que a lei permite, infelizmente a gente não pode ampliar muito mais, mas eles têm acesso a negócio jurídico processual, à transação, aos parcelamentos, então ele tem um acesso, talvez não em grande quantidade, vamos dizer assim, como os grandes devedores, até porque os grandes devedores são poucos. Você colocar todos os contribuintes a possibilidade, por exemplo, de negociar individualmente com a procuradoria, vai ser o caos, porque não vai ter procurador para atender todo mundo. Então, nesse primeiro momento, o enfoque está sendo esses grandes, por essa dupla função, por uma questão estratégica e também por serem poucos, mas eu acho que podem ser estudadas medidas para ampliar isso de alguma forma. E também eu acho que falta um pouco de informação. Nem todas as pessoas têm ciência, Verdade. principalmente os pequenos contribuintes, porque quando a gente fala de grandes devedores, grandes contribuintes, a gente sabe que eles têm uma estrutura jurídica, um departamento, pessoas que Sem informam. dúvida. Sem É dúvida. outro esquema, né? Agora, o cidadão lá, que é MEI, o cidadão que é microempresário, não tem. Então, muitas vezes, ele não tem nem acesso à informação do que ele poderia fazer ou deixar de fazer, né? Porque ele não tem essa Isso é estrutura verdade. informando. Então, talvez seja necessário ao Estado dar mais esse braço. Porque, por exemplo, você tem o SENAC, você tem alguns órgãos que fazem essa difusão, ajudam o empreendedorismo. Mas, assim, mais informação, Uhum. né? Porque Mais além, isso, com certeza. a informação gera a consciência de inclusão, né? Então, acho Exato. que seria por aí. Bom, o pessoal aqui está elogiando bastante a live. Tem Ah, é um a tema colega aqui maravilhoso. que está colocando. Pois é, teve um que falou, inclusive, para a gente não esquecer que São Paulo está agindo naquele projeto Nos Conformes. Que, Ah, inclusive, sim. né? Tem no meu livro. Eu falei do meu livro nesse programa. Programa excelente. Não, excelente. E a Muito pioneiro. Procuradoria está querendo fazer algo similar também, com relação à classificação de Sim, contribuintes, né? Vocês fizeram consultas isso. públicas e tal. Eu acho que essa é mais uma forma de você chegar junto e beneficiar aquele contribuinte que realmente está de acordo com o dever fundamental de pagar tributos, né?
Então, Exatamente. tá dentro dessa ideia. Eu queria até ouvir isso de você. Esse tipo de programa de classificação, você acha que ele pode gerar, dentro dessa visão de psicologia fiscal, um estímulo ao bom comportamento para você ser Ah, com classificado em peixe certeza. maior? Com certeza, inclusive a psicologia fiscal e a economia comportamental, elas atentam para isso. Ao invés de uma punição, a ideia é você premiar aqueles que são bons contribuintes, porque isso gera um benefício maior para a sociedade e como um todo. Então, a ideia é premiar quem está como um cadastro fiscal positivo, por exemplo, que a Procuradoria está elaborando, ainda não está pronto. Eu até perguntei para o João esses dias, está em andamento, porque justamente tem um impacto melhor do que você punir aqueles que são ruins apenas. Até porque o delito fiscal e a inadimplência não tem nenhuma relevância do ponto de vista social. As pessoas que sonegam não são mal vistas, então o impacto ele acaba sendo apenas financeiro mesmo, não há um impacto de mudança de comportamento. Até o Smolders, que escreveu muito sobre isso, ele fala que a moral tributária ela está abaixo da moral ordinária. Então, você só punir, só reprimir, muitas vezes acaba sendo somente aquele efeito financeiro, ou então ele se revolta, mas não muda a cultura. Agora, se você premia aquele que é bom, você estimula uma mudança de comportamento na sociedade. E acho que isso é fundamental. Não, perfeito. Dani, assim, é uma pena que está acabando, porque, sinceramente, eu estou achando esse papo fantástico, sensacional, aprendi N coisas aqui. Então, É muito bom falar sobre isso. muito bom. Eu queria te agradecer profundamente pela oportunidade, tá, de você ter dividido essas informações com a gente. Queria falar para o pessoal que está acompanhando a live, para vocês printarem a tela agora e mandarem, tá, para o Instagram do PJT ou da Tutoria Jurídica, que a gente vai fazer uma numeração de todo mundo que printou a tela para sortear o livro da Dani, que é fantástico, traz um pouco disso que a gente debateu aqui hoje. Na verdade, traz muito mais do que a gente debateu aqui hoje, né? Sim, acho muito bom. Exatamente. Inclusive, eu queria falar que meu livro está em formato digital também na Amazon por R$ 50. Quem tiver interesse, não quiser gastar com papel, pode ir lá e comprar, porque tem essa novidade aí também, viu? Não, e olha, gente, vale muito a pena. Como vocês viram, traz novos olhos para a discussão tributária. A gente está precisando arejar a cabeça, sair dessa visão de contribuinte versus Estado e darmos as mãos, né, para buscar uma justiça fiscal que seja adequada para todo mundo. Então, Dani, muito obrigada pela tua presença. Foi um Eu grande que prazer ter agradeço. aqui. Um beijo bem grande Amei. e até a próxima. Queria que Obrigada. você falasse com o pessoal que está Obrigada. ouvindo. Obrigada a todos. Eu vi colegas, amigos, parentes, minha família toda presente. Eu estou tão feliz. Tinha que marcar outra live para falar mais. Eu sou apaixonada por esse tema. E quem quiser me seguir lá nas redes sociais, Daniele Azul Ozum, pode seguir lá, vai ser muito bem recebido. E agradeço a oportunidade e até a próxima. Então tá bom. Beijo grande, Dani. Beijo. Pessoal, até a próxima. Obrigada. Amanhã, lembrando que a live vai ser no YouTube. Vai ser uma live com o Fábio Fraga, com o Diogo Ferraz, com o Rafael Santos e comigo. A gente vai estar falando sobre o conceito de faturamento. Acompanhe nas mídias do PJT e da tutoria, que a gente vai deixar o link direitinho para vocês entrarem direto, tá bom? 12:30 amanhã. Entendi. Beijo grande, pessoal. Até a próxima. Beijo. Tchau. Tchau.